Escassez de alimentos, enchentes e migrações em massa são uma das consequências do aquecimento global. Além disso, para que o homem ainda consiga controlar os fenômenos naturais, a temperatura global pode subir em no máximo 2 graus Celsius. O novo relatório do painel intergovernamental para mudanças climáticas prevê efeitos irreversíveis e severos para o meio ambiente. É sobre esse assunto que vamos falar agora com o professor de Direito Ambiental da PUC-Rio, Fernando Valcárcer. Então, professor, quais os principais efeitos por essas mudanças que podem ser causados aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil, os efeitos maiores serão sentidos nas zonas costeiras, onde se localiza a grande maioria da população brasileira, tendo em vista a elevação do nível do mar, que já está previsto, que vai exigir das nossas cidades grandes esforços assim, de adaptação para poder resistir a elas. O que o painel prevê também um aumento da desertificação do Nordeste brasileiro, com uma brutal diminuição de chuvas. Isso vai certamente causar migração daquela população. A segurança alimentar vai estar ameaçada, porque esses eventos climáticos também eles vão ser catastróficos para a agricultura, de um modo geral. Certamente o Brasil terá boas condições de resistir um pouco mais a isso, mas desde que nós cuidemos dos nossos ecossistemas e dos nossos biomas, de maneira a proteger a água, por exemplo, a proteger a nova biodiversidade. Enfim, o relatório, no que diz respeito especificamente ao Brasil, é muito preocupante. Recentemente, o nível baixo nos reservatórios que abastecem São Paulo gerou uma disputa com o Rio de Janeiro pelas águas do Paraíba do Sul. Isso já é um efeito desses impactos ambientais? Não, com certeza. São Paulo está preocupadíssimo porque o sistema de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, que é o sistema Cantareira, está com os níveis da água estão os mais baixos da sua história. E isso quase que não é nada se a gente for olhar para o relatório para ver o que vai vir pela frente. Então, São Paulo, pode ser que nesses próximos anos aquela água de lá da Cantareira ainda seja suficiente, mas não vai ser daqui a alguns anos, e ele está pensando em algumas dessas soluções. Mas o próprio governo de São Paulo, por exemplo, ele já está estimulando as pessoas a gastarem menos água, está dando desconto nas contas de água para quem poupar mais. Enfim, eu acho que é por aí. Acho que a gente vai precisar assim, de um grande esforço para manter a água, para não desperdiçar a água, para evitar, por exemplo, que esses buracos nas adutoras levem 30%, 40% da água aduzida. A gente começasse a ver a água como um bem escasso e mudar a governança da água. É preciso que a gente pense mais seriamente em como regulamentar o uso da água, que vai se tornar um bem cada vez mais escasso, cada vez mais precioso. O relatório também afirmou que pode haver um fortalecimento da extrema-direita na Europa para impedir as entradas dos refugiados por causa do clima. Pode acontecer alguma coisa dessa aqui no Brasil? Talvez, pode ser que sim, né? Porque vai haver migração, com certeza. Você sabe que os nordestinos, boa parte dos nordestinos encontram da parte da população do sul do Brasil posições assim muito preconceituosas. Então, esse aumento da migração interna certamente vai ter efeitos. Eu não tenho dúvida em relação a isso também. A gente vai ter que se repensar como país. Eu acho que o principal agora é todo o esforço da humanidade para tentar manter o aquecimento do clima nesse limite de 2%, de 2 graus centígrados, que já vai ser muito difícil, mas que pelo menos é possível continuar a vida desde que nós consigamos frear um pouco esse efeito das mudanças climáticas, porque nas situações assim, nas expectativas assim mais pessimistas, que dizem com um aumento da temperatura média na Terra entre 4 e 6 graus, aí vai ser um caos, né? Isso aí vai causar uma perda da biodiversidade sem precedentes. Isso vai obrigar o homem a apelar para todas as suas reservas de criatividade, de inovação, enfim, os conflitos assim vão ser muito maiores. E tudo isso eu acho que é um convite, na verdade, esse relatório das Nações Unidas, do IPCC, é um convite aos governos, aos formuladores de políticas, para que sentem seriamente na mesa, para que pensem seriamente esses problemas, para que as empresas pensem seriamente esses problemas. Não dá mais para continuar levando os negócios como sempre. É preciso que as empresas tenham uma consciência ambiental e social muito maior. É preciso que se estreite
esse laço entre as diferentes sociedades para que a gente possa enfrentar esses tempos difíceis que vêm por aí. Obrigada, professor. Prazer. Thaís Gripe para a TV PUC Rio.